Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje a gente vai ter uma spoilerzinha. Pra quem me segue no Instagram, viu que o autor Alex Barbosa me enviou o livro dele e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa obra. O autor tem ao total 3 obras publicadas em livros físicos. Toques Invisíveis foi o primeiro livro que ele fez, o primeiro livro que ele escreveu e publicou, mas ele tem mais 2 que são uma duologia sobre uma família. Ele entrou em contato comigo e falou para eu escolher um dos títulos e o que eu escolhi foi esse daqui, que a sinopse mais me chamou a atenção. E depois, na hora que eu tava fazendo uma pesquisa sobre o autor mesmo, eu acabei descobrindo que foi o primeiro livro que ele escreveu. Agora eu vou fazer aquela spoilerzinha bonita, cheia de spoiler, que vocês já estão preparados psicologicamente para ver nesse canal. Nessa história, nós temos a narrativa sendo feita a partir do ponto de vista do garoto. Então é do menino que está sendo narrado. E é bem instigante, porque em livros de romances a gente tem a tendência de ver a narrativa sendo feita a partir da garota. Então é a garota que narra os acontecimentos, a vida, e aqui não, nós temos a perspectiva do menino. Somos introduzidos à história onde o Xande, não sei como se fala o nome dele, se for pra se ler do jeito que tá escrito é Xande, então vou falar assim, desculpa se estiver errado. Ele mora no Rio de Janeiro, acontece um fato na casa dele que os pais avisam pra ele e pra irmã que eles vão estar de mudança, vão estar voltando pra Santa Catarina, pra Florianópolis, lá pra Ilha da Magia. Um pouquinho mais pra frente na narrativa, ele fala, né, ele comenta que ele nasceu lá em Santa Catarina, então ele é um manezinho da ilha, nasceu na Ilha da Magia e por causa de trabalho, os pais dele tiveram que se mudar pro Rio de Janeiro. Ele ficou um tempo lá, praticamente sua adolescência inteira. Ele não lembrava de muitos fatos de quando ele morava lá em Santa Catarina, né, lá em Floripa. Então, ele acaba retornando porque os pais querem ficar mais próximos da família. Tem aquele drama que todo adolescente tem. Eu nunca me mudei, então não posso falar sobre isso, mas ele fica triste, fica irritado por estar saindo da escola, de perto dos amigos dele, se mudando para um lugar que ele não conhece ninguém, que as pessoas que ele conhece ele não se lembra muito bem, não tem um contato faz muito tempo. Então ele tem esse drama de adolescente. É comentado que ele tá no primeiro ano do ensino médio, então ele tem em torno ali dos seus 15 anos, entre 14 e 16 anos, essa é a idade dele. Porém, o que não deixa claro, não fica claro, é que, na verdade, isso não é um livro de romance, é um livro de fantasia. É uma fantasia que tem aquela pegada romântica, mas pela sinopse eu sempre achei, desde que eu li a primeira vez, que se tratava de um livro de romance. Então foi uma surpresa na hora que eu tava lendo. Agora eu vou começar a dar aquelas ponderadas, juntando aí com a spoiler da história. Durante a leitura, a gente consegue caracterizar bem essa escrita de Wattpad. Como assim? Pra quem não sabe, eu já comentei aqui no canal, eu comecei a escrever com meus 14, 15 anos por ali. Eu acho que é mais ou menos a idade do autor, se eu não me engano, ele começou a escrever com 13 anos, as primeiras publicações deles na internet. E eu também comecei escrevendo na internet, só que era em comunidades no Orkut. E realmente seguia o mesmo padrão dessa história aqui, que é você escrever um pouquinho para instigar o leitor, então você deixar ele curioso, só que como é uma escrita em que você tem que cativar as pessoas para eles continuarem lendo e estarem ali, é uma escrita muito rápida, os fatos acontecem muito ligeiro. E é isso que acontece nessa história com bastante frequência. Então a gente vê os acontecimentos passando de forma rápida. Eu já li recentemente um outro livro que tem o mesmo tipo de narração, só que diferente daquele que eu já li, esse daqui tem a narrativa do autor, ela é bem construída. Não tem falhas na escrita, não tem falhas na hora de narrar, não tem repetição de palavras, o que aconteceu num outro livro que eu li, que não vamos comentar aqui, mas a escrita dele se desenvolve muito bem, porém os acontecimentos são muito rápidos. E eu não sei, talvez seja eu que seja a louca do clichê, mas eu gosto de ver o relacionamento iniciando, sabe? O início do amor, da onde que surgiu essa paixão.
E aqui o nosso protagonista é bem coisa do adolescente, que ele olha a menina, acha a menina bonita e tá apaixonado por ela. E daí ele sai contando pra todo mundo e perguntando pra todo mundo, falando, pedindo conselho pro pai, pensando em namoro, em casamento. Então é aquela coisa muito rápida. Agora eu vou falar sobre 2 fatos que me incomodaram um pouco na história. Primeiramente, os nomes. Como essa é a primeira história do autor e eu lembrando das primeiras histórias que eu escrevi lá no Orkut há muito tempo atrás, eu consigo ver e identificar a tendência da gente americanizar a escrita. Nesse caso, é pelos nomes dos protagonistas, dos personagens. Eu vou ler aqui que eu fiz uma listinha dos nomes para vocês. Tem o Shandy, que é o nosso personagem, né? O nosso protagonista, é a pessoa que tá narrando a história. Aí no colégio que ele estudava no Rio, ele tinha uma amiga que se chamava Jane. A irmã dele é Marcelle. Aí tem os meninos que é do novo colégio, que é o Mika e a Beatriz. Tem o primo dele, que é Matheus, e a tia, que é Marta. Se eu não me engano, eu não lembro onde que eu anotei. Mas é Marta, a tia dele. E também tem os valentões da escola, que se chamam George e Max. E a nossa protagonista, né, o par romântico do Shandy nessa história é a Julie, que mais tarde vamos descobrir que o nome dela é Juliana, que Julie é o apelido. A gente leva um tempo para perceber isso e para começar a se afastar, que são esses nomes americanizados, que não usam os nomes nativos, vamos assim dizer. No caso, os nomes mais comuns trabalhados na história, né, brasileirados mesmo, é o Matheus, o Juliana e a Beatriz. E aí o nome da tia Marta também. Então são esses os nomes brasileiros e o resto eu vi tudo tem uma tendência de americanizar, de gringar, assim, que é normal, eu também fazia isso nas minhas primeiras obras. Então é aquela coisa que eu comentei. Dá pra gente caracterizar isso aqui, dá pra perceber que a origem do escritor foi o Wattpad, que ele nasceu de publicações de internet. E é muito legal porque eu consigo me identificar com isso, que eu também surgi escrevendo histórias na internet. Então é um match. Agora, em relação aos personagens, eu preciso dizer que eu não me identifiquei com o Shandy. Eu gostei muito da Beatriz, eu queria muito que tivesse mais momentos dela e acaba que eu queria que ela fosse a protagonista da história, porque eu me identifiquei mais com ela, que é uma personagem secundária, do que com um personagem principal, que é o Shandy. É aquela coisa de reconhecimento, sabe? Eu não consegui, ou a pessoa do Shandy não é o tipo de pessoa que eu consigo me identificar. Ele é muito estourado, ele é um adolescente muito estourado, mas isso é gosto de pessoas para pessoas. O que é retratado bastante no livro é o apoio familiar, então tá sempre ali os pais falando que apoiam, a irmã mais velha falando que apoia, eles estão sempre se ajudando, sempre que acontece alguma coisa errada na história, vai lá a pessoa que cometeu o erro e pede desculpa entre a família, então é uma família muito unida. E por causa disso eu fiquei um pouquinho irritada quando tem uma briga com aqueles 2 valentões que gostam de fazer bullying, quando tem essa briga na escola e o pai dele fica muito zangado e briga com ele, sendo que ele já conhecia os fatos. Então eu fiquei um pouco frustrada porque ele trabalha muito essa coisa da família ser unida, da família se ajudar, da família ser aquela companheira, só que na hora que o menino precisa que o pai entenda, que o pai converse com ele, o pai fica brabo e briga e deixa um castigo, manda ele terminar um namoro. Então, esse ponto também que ficou um pouco fora da curva pra mim. Acontece que a Julie, ela aparece no 3º capítulo, chamado Dúvidas. Então, não tem um diálogo com ela. O Shandy, ele vê ela no parque, né, na pracinha, e é ali que ele começa, que ele se sente apaixonado, aquela coisa de amor à primeira vista. Porém, desde essa primeira vez que ela apareceu, eu fiquei com aquela sensação, não, tipo, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa estranha. No começo, eu achei que ela era um tipo de ninfa, alguma fada, alguma coisa tipo uma sereia que encantou ele, que deixou ele apaixonado e tal.
porque a paixão dele foi muito instantânea e modificou ele totalmente, sabe? Ele virou uma outra pessoa, ele pensava de outra forma. Tudo que ele pensava era pra encontrar com ela de volta. Então, eu realmente pensei que ela era algo que enfeitiçou ele. Mas, na verdade, não era bem isso. A protagonista, ela tem um outro segredo, é algo mais obscuro que tá envolvendo ela. Nós acabamos descobrindo junto com ele o que ela é, porque eu realmente não pensava que ela fosse isso, eu pensava que ela fosse outra coisa, sei lá. Eu não imaginava que era isso que ela era, mas a partir do momento que o protagonista descobre, começa a surgir outras coisas na história. Por exemplo, ninjas, zumbis, sereias, aparece muita coisa daí. É aquela narrativa que eu falei pra vocês do Wattpad, que a gente tem que prender o leitor. Então sempre tá presente aqui. Eu não sei se o autor leu, mas em determinados momentos eu senti uma pegada meio Crepúsculo, sabe? Principalmente no prólogo. Tem uma pegada do prólogo de Crepúsculo. Vou ler aqui um pedacinho pra vocês, porque eu me identifiquei meio com a história. Esse é o prólogo de Crepúsculo. Nunca pensei muito em como morreria, embora nos últimos meses tivesse motivo suficiente para isso. Mas mesmo que tivesse pensado, não teria imaginado que seria assim. E o início do prólogo da obra do Alex começa assim. Nunca pensei que fosse me apaixonar por alguém tão diferente e especial. Meus sentimentos começaram a mudar com o decorrer do tempo. Jamais passou pela minha cabeça sobre o que é o amor, a não ser entre uma família. Então tem essa... Eu achei, provavelmente, talvez seja porque eu li muitas vezes Crepúsculo e essa frase, esse prólogo inicial fica marcado, tá marcado em mim. Eu achei bem parecido meio que a estrutura, achei que tem uma tendência. E no meio da história eu também encontrei uma outra analogia que talvez seja coisa da minha cabeça, que nem eu acabei de falar, mas eu acho que eu não notei. Vou falar um pouquinho dos personagens, tá? O Shandy, que é o protagonista, não tem uma descrição física dele, eu não lembro. Mas ele é o tipo de garoto que eu falei pra vocês que me irrita um pouco. Ele tem 15 anos, tá ali no seu primeiro ano do ensino médio. E ele também escreve textos. O Shandy, ele tem um caderninho que escreve. E eu vi muito que o autor se colocou no lugar dele nessa hora. Ele se colocou muito... contando do tempo que o próprio autor, no caso o Alex, ele escrevia no caderninho. Eu acho que essa característica do Shandy demonstra muito mais o Alex. Eu vou ler um trechinho que eu acho que todo escritor já passou por isso. Toda pessoa que escreve alguma coisa e quer publicar ou tem vontade que as outras pessoas conheçam já passou por isso aqui, ó. Você deve publicar. Não! Porque o trecho que li foi magnífico. Imagine o restante. Fiquei impressionado com sua reação. Senti uma alegria imensa ao receber uma crítica positiva. Espero que todos pensem dessa maneira. Pensei. Então aqui é o autor caracterizando que todo escritor quer que todos pensem que a sua obra é boa, que gostem da sua escrita. Eu senti que ele está internalizando nessa obra muitos sentimentos que ele mesmo tem sobre si próprio. Alguns furos que eu encontrei na história. Primeiro é que eu esperava que tivesse mais narração do local. O autor, ele comenta bastante que ele tá em Floripa, que saiu do Rio, que tá ali em Santa Catarina, mas ele não descreve o local. Então eu queria que ele descrevesse como que é morar na ilha, estar cercado pelo mar, como que é o mirante, né, e dar uma caminhada até o mirante, passear com os amigos dele, fazer umas trilhas aleatórias que tem lá por Floripa, sei lá, ter alguma cena no mercado público de Florianópolis, que são coisas que tem na cidade, que são da cidade e que poderia ter engrandecido muito a obra. Então esse é um ponto que eu senti falta na narrativa de descrição do ambiente. Fora isso, tem essa surpresa porque eu fiquei com muita vontade de ler e descobrir o que a Julie, ou a Juliana, né, qual nome vocês quiserem chamar ela, era, porque você não sabe. E só depois que eu descobri, eu falei assim, putz, agora eu entendo o título. Então, se você tem ideia, mais ou menos, do que pode ser, do que a Julie é, deixe nos comentários aqui embaixo. Eu indico esse livro para qualquer pessoa que queira ler. Ele atende qualquer público.
Provavelmente jovens, adolescentes que estão começando a ler vão ter mais interesse, porque aqui tem tudo o que eles querem. Tem romance, tem zumbi, tem batalhas, tem confrontos e é uma literatura curta. Tem ao total 146 páginas com o epílogo, então é algo rapidinho de se ler que vai encantar principalmente público infanto-juvenil. Então entre lá os seus 12, 16 anos é o público que o autor quis atingir, ou se ele não quis, é o público que esse livro atinge, porque ele trata essa forma mais rápida, que não vai deixar você descansar a leitura, não vai ter aquele momento ameno, é sempre uma coisa acontecendo atrás de outra coisa. Então é uma leitura que você faz rápido, que instiga a criança a ler, e eu acho que é por isso que fez sucesso no Wattpad, porque ele sabe como prender no final de um capítulo para o leitor querer voltar para ler o outro. Novamente, você deve ler esse livro com a concepção, com o entendimento que ele foi uma obra escrita para o Wattpad, ou seja, para a internet, para se ler na internet. E que, para quem não conhece esse tipo de aplicativo, é algo que a gente vai escrevendo aos pouquinhos e vai postando mais conforme o pessoal vai comentando, vai divulgando, e assim que se cresce a obra, tá? Então você deve fazer essa leitura com essa compreensão de que não foi escrito como um livro de forma original, foi escrito como um trabalho na internet. O vídeo de hoje foi esse, gente. Se vocês gostaram, ficaram curiosos para conhecer essa história, eu vou deixar o link do Instagram do autor, do Alex, aqui embaixo. Então você acessa lá, segue ele e conversa pra ver certinho como que você pode comprar. Se não me engano, tem pra vender ele na Amazon, tá? A Amazon tá fazendo a venda dele. E também vá conhecer as outras duas obras do autor. É isso aí, gente. Tchau!